Cristo no Antigo Testamento. Nessa série de estudos, nós iremos abordar Cristo nos 39 livros do Antigo Testamento. Nós cremos Cristo revelado em todo ele. Nesse vídeo, nós iremos falar do livro de Números. O livro de Números, ele foi escrito, né, tem o seu autor Moisés, né, ele escreveu ali os 5 primeiros livros da Bíblia, né, ali o Pentateuco, e ele leva esse nome, né, baseado na tradução grega ali da Septuaginta, né, que traz ali no sentido da interpretação da busca ali do censo, né, que Deus fez, né, dos homens acima de 20 anos. Então, por isso que ele leva este nome, o nome de Números, né, a qual foi o primeiro censo feito ali, né, para os homens preparados para a guerra. O livro de Números, né, na verdade, aqui ele é uma continuação ali da história. Vamos abordar ali, saindo ali de Êxodo, né, nós temos Êxodo, nós temos Levíticos, né, ali aqui no meio, né, que é um livro baseado, né, focado nos levitas, ali na ordem dos levitas, e o livro de Números, ele dá a continuidade, né? Nesse livro de Números, nós temos ali a segunda geração do povo do deserto. Aqui o Senhor, ele vai entrar com a sua justiça em uma primeira geração, né, que as pessoas acima de 20 anos, né, iriam padecer no deserto. Então, quem tinha de 20 anos para baixo, né, no caso, ali vai se tornar a segunda geração. Essa segunda geração ela vai ser preparada para entrar na terra que o Senhor escolheu. O livro de Números, ele tem 36 capítulos e nós podemos dividir ele em 3 sessões. A primeira sessão é do 1 ao 10, fala sobre obediência. Do capítulo 11 ao capítulo 25 fala sobre a desobediência, ou seja, o que custou a desobediência do povo, e sobre algumas conquistas do povo de Israel. E do capítulo 26 ao 36 fala da renovação da aliança. Quando nós olhamos Cristo revelado no livro de Números, nós vemos a obra de Cristo através do perdão. Né? O povo ali desobedeceu ao Senhor, mas Deus deu mais uma oportunidade para essa segunda geração que viria. E ali ele estabelece um sacrifício, até interessante, né? Que é da novilha vermelha. Né? Então, esse sacrifício da novilha vermelha, né? Que era o sacrifício do grande perdão, ele é confirmado no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 9, versículo 13, diz assim. 9, versículo 13, diz assim. Porque se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espargidos sobre os impuros santificam, trazendo a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculados por Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servires ao Deus vivo. Então, a novilha vermelha, né, até as cinzas dela foram usadas para o sacrifício. Então, assim, nós vemos isso apontado, né, aqui no livro de Hebreus, assim, olha, se o sangue dos touros, o sangue dos bodes, até dessa novilha vermelha, né, que está aqui, da novilha, né, que está aqui fazendo paralelo aqui no livro de Números, porque aí no livro de Números que esse sacrifício aparece, e o interessante disso é que ele aponta para Cristo, né, ele aponta para o sacrifício perfeito que Cristo faz. E essa novilha vermelha até as cinzas, ou seja, até o último elemento dela, que tinha que ser entregue para o sacrifício do povo, remete exatamente a Cristo, que deu até o seu último fôlego por mim e por você. Outro elemento que nós vemos no livro de Números é a água que jorra da rocha, né? Aquela rocha ali, da qual o povo estava precisando de água, e que Moisés ali bate, né? na rocha. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz assim: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguiam, e a rocha era Cristo. Então, aquela rocha ali, ela representava Cristo, ou seja, aquela rocha que matou aquela sede daquele povo num lugar onde não tinha como sair água. Então, Paulo, aqui em 1 Coríntios, ele faz esse paralelo, fala assim, olha, o povo no deserto bebeu daquela rocha, né? Bebeu da água daquela rocha, aquela rocha representava Cristo. Cristo aqui é representado por essa rocha porque ele é a água viva, ele é a água que mata a verdadeira sede. Nós vemos ali no
quando ele está conversando, né, pregando ali para a mulher samaritana, ele fala exatamente, olha, se todas as vezes você vir aqui, você vai voltar a ter sede, mas se você beber da água da vida, você jamais tornará a ter sede. Então ele era essa rocha que deu esse socorro para esse povo. E no livro de Números também tem a passagem ali de que quando o povo se corrompeu, né, e aí eles ficaram cheios de doenças, né, e tudo, e o Senhor fez com que Moisés fizesse uma serpente de bronze. E todas as vezes, né, que ele erguia a serpente, né, que o povo olhava, né, para a serpente, ou seja, se a pessoa tivesse acometida ali por algum animal, alguma coisa ali, ou alguma doença e tudo, e ele olhasse para aquela serpente de bronze erguida, aquilo ali era tirado dele. Né? Então, assim, ó, tem muitas pessoas que utilizam desse versículo para dizer que, né, adoração de imagem. Não é. Aquilo ali simbolizava o próprio Cristo, porque no livro de João, capítulo 3, o livro de João, capítulo 3, versículo 14 e versículo 15. João 3, 14 e 15 diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, aquela serpente ela não devia ser adorada, ela tinha que ser vista, e a partir do momento em que ela olhada para ela, era dado um ato de misericórdia da parte de Deus para aquela pessoa. Então, João está dizendo exatamente isso. Falou assim, do mesmo jeito, Jesus está falando, do mesmo jeito que aquela serpente ela era erguida e as pessoas que olhassem para ela e crescem na misericórdia de Deus eram alcançados, Jesus também foi erguido, ou seja, foi levantado para quê? Para que todo aquele que olhar para ele crendo não pereça. Então, essas simbologias, né, de você olhar e de você crer, todas elas apontam para Cristo. O livro de Números ele é um livro de conquistas, né, de conquistas de guerras que o povo de Israel teve. Né? Então, nós sabemos que Cristo é o nosso grande general. Então, nós cremos, nós olhamos para o livro de Números e vemos Cristo representado dessa maneira. Nós vemos Cristo representado através daquela serpente de bronze, né, que ela não foi feita para adoração, mas ela foi feita como um olhar para que todo aquele que olhasse, cresce na misericórdia de Deus, do mesmo jeito que todo aquele que crer no Senhor Jesus, ele alcança a misericórdia de Deus. E é por isso que nós cremos no Cristo revelado, no livro de Números.